esforço para o teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos forças para sermos luz arauto do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, compreende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibra e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo e perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibra e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Nesse momento, então, com nossos pensamentos elevados, com muita gratidão pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, mais uma vez, para o nosso encontro espiritual, para as reflexões nessa oportunidade sobre os ensinamentos de Jesus, que desta vez será realizada a exposição doutrinária, o Evangelho, da nossa irmã, a senhora Lucilene, que ela possa ser auxiliada, amparada pelos benfeitores, e que assim possamos ter um bom aproveitamento os ensinamentos dessa oportunidade. Estejamos todos nós conectados com as forças amorosas de Jesus, nosso Mestre, nesse momento, sempre em nossas vidas, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos. Mais uma vez, a gente está reunido juntos, né, para vivenciar o Evangelho, vivenciar a palavra do Senhor, e especialmente levar conosco as bênçãos que aqui viemos buscar. Então, da Bíblia, hoje eu trouxe a Bíblia Sagrada, porque o assunto é muito interessante e é um pouco extenso, assim, extenso, mas rápido. Jesus purifica o templo. Estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo o que vendia bois
ovelhas, pombos e outros cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, esse azorrague de cordéis era uma corda, né, com várias pontas, na época de Jesus. Então, Jesus, ele trazia consigo uma corda com várias pontas. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai uma casa de vendas. Então, antes de continuar aqui, que interessante, que Jesus teve assim uma reação com as pessoas que faziam comércio dentro do templo religioso. E esse comércio já tinha sido profetizado, né, no Antigo Testamento, que Jesus ia tomar essa atitude de corrigir os cambiadores de dentro do templo. Porque quando nós viemos para o templo de oração, nós viemos para receber bênçãos espirituais, bênçãos do corpo e bênçãos da alma. Mas muitos falsos profetas se aproveitam da aglomeração das pessoas para comercializar na casa do Senhor. E esse comércio não tem senão acontecido desde a época de Jesus. Então, o que acontece nos dias de hoje já acontecia na época de Jesus. Tanto que ele deixou o exemplo que a casa do Pai não é um setor de comércio, não é um setor aonde nós viemos buscar ou comercializar os nossos bens materiais. E nós confundimos até nos dias de hoje o templo da oração espiritual com o templo material, que é o nosso comércio. E hoje em dia, muitos ganham dinheiros, fortunas, milhões com o nome de Jesus, com a casa de Deus, comercializando a palavra do Senhor. Não aprenderam. Esta passagem da Bíblia é uma passagem que chama muita atenção, mas que nós humanos ainda não aprendemos a distinguir o que é material e o que é o espiritual. Porque nós aqui na Terra, nós preocupamos muito com os nossos bens materiais e preocupamos muitíssimo pouco com os nossos bens espirituais. Se vamos falar que ali em tal local tem um leilão que vai ter muitos prêmios, todos vão lá fazer o jogo para ganhar prêmios. E fica assim cheinho de gente, porque o interesse é material. Mas se você convida a pessoa para fazer oração, para falar das coisas espirituais e vivenciar o que é espiritual, a casa fica vazia. A casa não tem quase ninguém. Por isso que Jesus, em certa época, fala para os seus apóstolos: rogai ao Pai que enviai trabalhadores para a seara, porque a seara é muito grande e os trabalhadores são muito poucos.
E, de fato, até nos dias de hoje, é difícil encontrar trabalhadores fiéis para o templo de Jesus. É muito difícil. E se encontra, muitas vezes, as pessoas chegam entusiasmadas e logo em seguida abandonam a sua tarefa, porque não consegue tratar da sua vida espiritual, mas querem tratar dos seus bens materiais. E aqui continua. E disse também Jesus aos que vendia pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazerem isso? Jesus respondeu e disse-lhe: derrubai esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus falava do templo do seu corpo. Jesus falava: em 3 dias eu levantarei esse templo. Porque era o templo da ressurreição de Jesus. Os 3 dias. Foram 3 dias. Ele foi preso na sexta, morto no sábado, e no domingo ele ressuscitou. Ele foi 3 dias de sofrimento, de prisão. E aí, ao ressuscitar, o templo divino de Deus estava em pé. Já estava reconstruído. Então, nós nos tornamos o templo de Deus. Nós nos preocupamos em edificar casas de oração, para acolher como nós estamos acolhidos no dia de hoje, nesta casa que nos protege do sereno, da chuva, do vento, e nos conforta aqui dentro. Mas nós não precisamos de muito e nem de luxos. Fazer um templo luxuoso, ornado em ouro e em peças preciosas. Porque a maior peça preciosa que nós temos é o ser humano. Nós somos o templo de Deus. Tanto que Jesus fala assim: vós sois deuses. Por que nós somos deuses? Porque somos filhos de Deus e somos o templo do Senhor. Então nós devemos preocupar muito com o nosso eu espiritual e nos preocupar também com o eu espiritual do nosso irmão, sem ofensas, sem prejudicar, sem ferir, sem abandonar. E ele continua dizendo: quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando Jesus em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Então, muitos creram no nome de Jesus, porque Jesus fazia os milagres da cura. Jesus não se preocupou em momento algum em construir templos de pedra, porque Jesus dizia: vós sois o templo humano. E sendo o templo de Deus humano que somos, nós devemos nos cuidar, nos preservar dessa tentação material que nós sofremos.
E aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, nós damos uma continuidade nessa fala da comercialização no templo religioso. Dom de curar. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus capítulo 10, versículo 8. Então, o que é importante nesta fala de Jesus aqui, que ele fala, dai gratuitamente o que haveis recebido. Então, nós não podemos, de forma alguma, em momento algum, passar pela nossa mentalidade de comercializar os dons que recebemos. E será que esse dom que recebemos só está dentro da doutrina espírita? Não, está em todos os templos religiosos. Só que nós devemos compreender, entender, que se esses templos religiosos estão cumprindo os ensinamentos de Jesus, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. E hoje nós vemos muitos falsos profetas comercializando seus dons. Porque está lá no outro templo, não significa que ele não tenha o dom. Ele tem, porque todos nós somos mais ou menos médios, então todos nós temos um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos dos dons espirituais dados por Deus. Mas até no tempo de Moisés já havia comercialização dos dons. Por isso Moisés proibiu no Antigo Testamento a comunicação com os espíritos. Ele proibiu porque as pessoas incorporavam os espíritos e comercializavam lendo cartas ou fazendo adivinhações. E aí Moisés suspendeu o comércio da comunicação espiritual. Só que Moisés comunicou-se com Deus ao receber os 10 mandamentos, que é o decálogo de pedra. Ele comunicou. E também Jesus se comunicou com os mortos, com Moisés e com Elias no Monte do Tabor. Ele comunicou, e os apóstolos, Pedro, João, que estava lá no monte, viu Moisés e viu Elias conversando com Jesus. E esses espíritos já eram desencarnados, mas ele vivia no plano eterno, no plano espiritual. Por essa razão, Jesus fala em outra passagem da Bíblia, do Evangelho, no Novo Testamento, ele fala, Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos, Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus de Moisés e Deus de Elias. Porque naquele tempo já se comunicava com os espíritos. E também já comercializava os dons. Agora, nós que temos esse conhecimento, que não podemos fazer comércio dentro do templo religioso, nem comercializar os dons, porque nós seremos punidos por isso. Nós seremos punidos. Aí alguém pode perguntar assim, como que nós vamos construir a casa espírita, como essa casa Gerluz aqui, tão bonita, tão grande, tão bem arrumadinha, se não tem a contribuição de outras pessoas? Porque uma pessoa só que fundou a casa sozinha não construiu. Foi um conjunto de pessoas que construíram.
E aí cada um doa a sua parte. Cada um vai doar uma parte. Porque no próprio Antigo Testamento, quando foi instituído o primeiro templo religioso, o Moisés pergunta: Senhor, como que eu vou cuidar da sua casa? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Ele falou: não, todo o povo que frequentava tem que contribuir. Todos contribuirão. Então, contribuir com a casa que você frequenta é um dever de todos, porque todos usufruem das bênçãos dessa casa. Mas para isso nós não vamos montar aqui por boi, porco, galinha, né, ovelha, pombos, aí vamos fazer daqui da frente um comércio aqui dentro e comercializar. De forma alguma. Nós, neste momento, nós não estamos pensando em comércio. Neste momento, nós estamos pensando em oração, pensando em Deus e buscando para nós as bênçãos espirituais que Deus está derramando abundantemente sobre nós. Por isso que aqui o Evangelho fala: dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Aqui fala também, preces pagas. Disse em seguida aos seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas e que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram a casa das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosas. Palavras de Jesus em Lucas, no capítulo 20, versículo 45 a 47, Marcos, versículo 12, 38 a 40, Mateus 23, 14. Aqui a gente vê que os três apóstolos, Marcos, Mateus e Lucas, faz o mesmo comentário. Faz o mesmo comentário, que as pessoas receberão uma condenação mais rigorosa. Aquela que devoram as casas das viúvas naquela época. E até nos dias de hoje também. Tem as pessoas que cobram assim, para benzer, né, para ou aplicar um passe ou fazer uma oração. Eu conheço lá em Pochorel, no distrito de Alto Coité, uma senhora que ela faz oração, faz fila lá na casa dela fazer oração, mas todo mundo tem que pagar. E paga não é barato, não. É 200, é 150, é 300, é 500. Conforme lá a oração tem um preço. Então ela já vai ter uma condenação. Ou você dá de graça ou você não dá. Porque se você cobrar, você vai pecar mais ainda. É essa mensagem do Evangelho. Disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces, e não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Porque naquela época de Jesus, quando a pessoa ficava viúva ou viúvo, aí tinha aqueles oradores que iam fazer orações e cobrava, passava 3 dias, uma semana orando, gritando, escandalizando para ganhar mais dinheiro. Aí levava tudo que a viúva tinha. Era um pretexto de negociação. Então nós temos que ter cuidado com isso. Não comercializar os nossos dons. Não fazer da casa de Jesus um comércio. Mas isso também não quer dizer que nós não devamos contribuir com a casa o qual nós frequentamos. Porque também, se nós frequentarmos uma casa e não contribuirmos com ela em nada, nós somos apenas sugadores da energia dos espíritos e dos trabalhadores daquela casa. Então, nós devemos fazer alguma coisa.
Ou vai lá lavar o banheiro, ou vai passar o pano no chão, ou vai varrer, ou vai limpar a calçada. Ah, eu não posso dar dinheiro, mas eu posso dar mão de obra. Ah, eu não posso contribuir, mas eu posso contribuir com alguma coisa. Eu lembro, uma certa vez, numa campanha que eu estava fazendo em Cuiabá, na rua, e nessa campanha pedia alimentos. Pedia alimentos, depois doava os alimentos. E chegamos numa casa e a senhora disse assim: eu não tenho nada para doar. Nada, eu não tenho nada, não tenho comida, porque a campanha pede mais alimentos. Ela falou: eu estou sem nada. Mas aí ela ficou assim, parada, pensando, a gente levava a mensagem, entregou a mensagem, falou: não, mas não tem problema, a senhora não tem o que dar, não tem problema. Aí ela falou assim: não, eu tenho lá dentro uma caixa de fósforo que eu ainda não usei, posso dar essa caixa de fósforo? Pode dar. Aí ela foi lá, pegou uma caixinha de fósforo, assim, tudo que ela tinha, e ela doou. Aí nós fomos embora. Aí fomos fazer as cestas básicas, né, para fazer a doação. Aí já fez uma cesta básica bem grande e voltamos lá doar aquela senhora que doou a caixa de fósforo. Ela doou a caixa de fósforo e ganhou a cesta básica. Ela não sabia que ia ganhar, né? E nós também não sabíamos que ia doar. Mas na hora da preparação lembramos que ela não tinha nada e fomos lá levar a cesta básica. Então o trabalho é isso aí, é dar e receber. Mas vamos dar o melhor de nós, das nossas preces, das nossas orações, das nossas contribuições, contribuindo sempre, mas nunca comercializando os nossos dons. Já pensou se a gente fosse cobrar todos os passes que as pessoas pedem, todas as orações que as pessoas pedem? A gente já estava bem rico, né? Bem milionário, né? Eu lembro lá em Primavera do Leste, chegou um candidato na minha casa, em 87, mais ou menos. Ele chegou e disse para mim assim: eu vim aqui para você orar para mim ganhar na política. Ele era candidato a prefeito. Aí eu preciso ganhar, eu preciso ser eleito. Mas se você orar para mim, eu te dou uma geladeira nova, eu te dou isso e isso. Fez uma lista lá, assim, sabe? Aí eu falei assim: aí o senhor vai me dar tudo isso, eu vou orar e o senhor vai perder, e aí? Eu vou ter que te devolver tudo também. Muito obrigado, não preciso da sua geladeira, não preciso de nada. Vai com Deus, Jesus te abençoe, que você seja eleito, que você seja abençoado. E ele foi eleito. Ele foi eleito e, graças a Deus, não precisei da geladeira dele, que eu já tinha a minha e está bom demais. Então, existe a tentação. As pessoas tentam o outro para ver se a gente cai na armadilha. Isso é uma tentação espiritual. As pessoas oferecem mesmo. E pensa assim que é um comércio, que a doutrina espírita é um comércio, e não é. Nós precisamos buscar os nossos bens. Essa é a mensagem de hoje, os bens espirituais. Jesus, ele fala no Evangelho assim: cuidai primeiramente do reino de Deus, que o resto virá em abundância. Mas às vezes a gente pensa na abundância material, mas a nossa abundância é segundo as nossas necessidades. Não seria aquele excesso de abundância, mas segundo as nossas necessidades. Então, eu sempre falo dentro da doutrina e ensinei isso aos meus filhos. Olha, nós não vamos cuidar somente do material e esquecer do espiritual, e nem cuidar somente do espiritual e esquecer do material. Ambos precisam andar paralelos, lado a lado. Vamos trabalhar o nosso lado espiritual e trabalhar o nosso lado material.
Que Jesus, ele fala, não sejais pesado a ninguém. E se não trabalha, não coma. Não merece comer. Quem não trabalha não merece comer. Está lá no Evangelho, gente. É só estudar o Evangelho que vocês vão achar. Então precisamos trabalhar para nós comer, não ser pesado a ninguém, à sociedade, nem a ninguém, e muito menos a doutrina espírita. Então precisamos trabalhar, mas trabalhar também dentro da doutrina. Chegou a hora de ir para a casa espírita, vamos para a casa espírita, deixa tudo. Para mim, eu deixo tudo. Não tem nada que me impeça de eu ir na casa espírita. Eu vou. Né? Então, eu acostumei a minha vida assim, andando paralelamente. Aliás, apesar que eu ando mais para o lado da doutrina do que do lado material, né? Então, para mim já é bom, né? Que eu gosto. Quando a gente gosta, a gente faz o que a gente gosta. E eu gosto de trabalhar na doutrina espírita. Então, vamos fazer a nossa prece. Faz? Pois não. Olha, Gabriel, quando foi instituída os primeiros templos de Salomão, de Moisés, os templos todos que foram construídos, Deus disse que as pessoas que frequentassem contribuíssem para a manutenção da casa. É bíblico. Aí instituíram 10%. As igrejas instituíram 10%. E é obrigatório lá para eles. Mas na doutrina espírita não tem dízimo. Nós espíritas não cobramos dízimos, não temos mensalidades. Mas isso não quer dizer que nós não devemos contribuir. Nós temos obrigação de contribuir. Como que a casa vai pagar a luz? Como que a casa vai pagar a água? Como que a casa vai pagar o imposto? Como que a casa vai manter pintura, manter as cadeiras, manter tudo? Ninguém é rico, ninguém é milionário. Então, a contribuição faz parte dessas despesas. Mas é assim, contribui quem quer. A pessoa tem o livre-arbítrio de contribuir, ele não é obrigado. Ele não é obrigado. Então, tem pessoas que frequentam a casa espírita 30, 40, 50 anos, desencarnam e nunca dá um centavo. Nunca dá um centavo para a casa espírita. Eu conheço gente assim, que frequenta anos e nunca aprendeu que tem que contribuir. Mas também eu nunca falei nada. Eu não vou. O que eu quero é que a pessoa aprenda o Evangelho e se salve. Eu não quero o dinheiro da pessoa, eu quero que ele aprenda. Agora, se ele não aprendeu a contribuir, é porque é avarento. Gente avarento, mesquinho, que é seguro assim. E até tem um ditado que diz que o espírita, para meter a mão no bolso, diz que mete a mão no bolso com a mão fechada, para não sair nada, né? Isso é um comentário espírita, no meio espírita, né? Não sei aqui, né, no Alto Araguaia, mas por lá, pelos lugares que eu andei, eu já ouvi muito isso. Só que é uma maneira assim de brincar, mas nós não temos dízimo, Gabriel, mas precisamos sim de ajuda. Mas ajuda quem tem boa vontade. Até lá no livro Pão Nosso, diz assim, Jesus diz assim, Deus ama aquele que dá com alegria. Quem tem o livro Pão Nosso pode procurar lá no livro Pão Nosso, que eu não lembro o item agora, que fala que Deus ama quem dá com alegria. Então, porque temos que dar alguma coisa. Né? Se a gente não puder dar dinheiro, dá mão de obra, faz alguma coisa. Tá? Então, respondi sua pergunta, Gabriel? Então, tá bom. Vamos fazer a nossa prece. Eu agradeço muito a Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que todos nós possamos receber
as bênçãos que aqui viemos buscar. Que tenhamos a alegria de doar dos nossos corações o amor ao próximo. E que possamos amar uns aos outros como Jesus nos amou. Que tenhamos, Senhor, a boa fala, o bom pensamento, o bom olhar e o bom ouvir. Que sejamos instrumento de luz, de verdade e de vida. E que por onde quer que passemos, possamos refletir a Tua divina imagem. Curai, Senhor, as nossas almas. Curai o nosso corpo físico e curai a nossa moral. Muito obrigado, Senhor, pelas crianças que aqui se encontram, que todas elas sejam abundantemente abençoadas por vós e que nós, adultos, possamos receber aquilo que merecemos da Tua seara de amor. Seja conosco hoje e sempre e nos acompanhe no passe, Senhor, fluidificando as águas e curando-nos de todo e qualquer mal. Seja feita a Tua vontade e não a nossa. Que assim seja. Pessoal, hoje é a última terça-feira do mês de fevereiro. Então a última música será a homenagem aos aniversariantes desse mês. Tá ok? Antes vamos fazer uma outra música, né? Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Vamos fazer a homenagem então, né, aos aniversariantes. Sempre a gente lembra da grande importância da gente completar mais um ano de existência aqui no plano material. Lembrando sempre que a vida é uma só. Nós falamos de vida espiritual. As existências aqui são várias. A pluralidade das existências, conforme os ensinamentos dos benfeitores espirituais, na época da codificação, né, que Allan Kardec realizou. Mas os benfeitores espirituais nos ensinaram que as vidas sucessivas, as reencarnações, as pluralidades das existências são várias. Por isso diz plural, né? Plural mais de uma, né? Então é a pluralidade das existências. Então cada existência que nós realizamos é um projeto aqui de voltar aqui na Terra, aqui nesse planeta de escola, um planeta que muitas vezes é um hospital também para curar as nossas mazelas, né? Porque nós somos espíritos ainda em processo de edificação, de crescimento, e muitas vezes nós erramos e precisamos consertar os nossos erros. Então a escola Terra, ela atua nesse sentido, e atua
sempre para o nosso progresso, para o nosso melhor. Então, parabéns a todos os aniversariantes aqui presentes, né, que a gente tem certeza que é a dona Lucilene, que foi a expositora, né, aniversário nesse mês de fevereiro, o Gabriel também, mais alguém que tiver aí se sinta homenageado, tá bom? Então tá, gente, parabéns então, vamos lá. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões, você mereceu renascer. Tenha fé nesta vida e na vida futura também. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões, você mereceu renascer. Pense sempre no bem, faça todo o bem que puder. Que os anjos do céu te conduzam na estrada da fé. Viva então os aniversariantes, muita luz, muita paz, e as homenagens aqui do Gerluz, do Grupo Espírita Raio de Luz, aqui, nosso querido Alto Araguaia. Agora vamos para o nosso passo, nosso encontro com Jesus, os benfeitores, momento de agradecer, de louvar, de pedir também. Lembrando sempre que não importa a distância, sempre estamos conectados através dos pensamentos, dos sentimentos, e através da prece nós fortalecemos essas irradiações que podem chegar àquelas pessoas que estão em nossos pensamentos naquele momento ali. Até mesmo nossos entes queridos que já partiram, estão do lado espiritual, eles sentem, porque o sentimento, ele irradia e chega aos espíritos, não importa a distância. Então, nosso momento agora, nosso encontro com Jesus e com os benfeitores. Vamos encerrando a nossa gravação agora, nesse momento, e pedimos, né, ao pessoal aí acessar o nosso canal lá do Gerluz. Vamos pesquisar lá no YouTube, lá Gerluz Alto Araguaia. Vamos encontrar lá o canal do Gerluz. Tem várias exposições doutrinárias já gravadas que estão lá. Essa de hoje vai ser colocada lá também, ok? Então, os nossos agradecimentos a todos vocês, aos internautas que vão nos assistir também, nosso muito obrigado.